Olá, seja bem-vindo ao encontro de hoje. Damos sequência ao tema da última aula, crase. Crase, como nós sabemos, é uma matéria que você vai até um ponto aqui na sala de aula, mas durante toda a vida ela será exigente de uma destreza, de uma habilidade. Então você tem que acumular conhecimento e saber fazer ao vivo. Diante das novas situações que a língua portuguesa vai nos trazendo, você tem que saber analisar. As locuções femininas, como nós vimos na aula passada e vamos rever hoje, as locuções elas têm uma certa fixação. Então, na hora que você toma consciência delas, o nível de alteração que a língua nos apresenta é baixíssimo. Agora, na hora que você estiver escrevendo, mexe num verbo, troca um pelo outro, poderá estar mudando a regência. Então, nós temos que perceber que na regência, o uso ou não da preposição é ali que há uma intensidade em relação aos esforços. É ali que você vai se dedicar muito mais. Vamos à lousa para buscar um exemplo. Olhem lá. Quando você tem uma frase em que apareça o texto faz referência, procure observar que não é o verbo fazer que projeta a preposição a. O verbo fazer projeta a referência. O que foi feito foi a referência. Mas quando nós usamos o substantivo referência, nós notamos que nasce uma necessidade, que é referência a algo, referência a alguma coisa. Como nós temos, nesse momento, um momento único, a gramática não se desdobra teoricamente. Ela vai dizer que ali há uma relação de regência. E como a base é um substantivo, vai chamar de regência nominal. E o termo vinculado à referência será chamado de complemento nominal. Então há esse plano teórico que você tem que ir acompanhando, sentindo que será extremamente comum na hora de escrever. E essa base vermelha é uma base teórica, é uma base que você precisa conquistar. Mas a vida vai te apresentar algumas situações como essas. Ó, vamos ver. O texto fez referência a uma história. E ter o controle de qualidade de olhar para isso e com tranquilidade dizer que aqui não tem a possibilidade de crase. Fez referência a essa história, fez referência a histórias, fez referência a qualquer história, fez referência a ela. Né? Olhar para esse grupo e falar, professor, beleza, que é o grupo que nós precisamos urgentemente criar um compromisso. É a área proibida da crase. Como o artigo não entra nessa montagem, o artigo é impossível nessas configurações, você começa a saber, antes da prova, que ali a crase é impossível. E no calor da prova, isso se aplica com uma qualidade gigantesca. Então, eu não posso abrir mão da área proibida. Tá bem? Notem que a história do concurso invoca essa área de maneira plena, de maneira insistente. Então, eu preciso agir o quanto antes. Tá legal? Então, é o primeiro compromisso, ter na memória a área proibida. Tá bem? De ontem para hoje, como vocês estão? Tudo certinho? A memória fresca, legal? Nós vamos, então, lembrar dessa área proibida com 3 questões que ficaram. Né? O ideal seria ter aplicado ontem. O aluno ficaria mais feliz porque aquilo que você acabou de estudar na teoria, você veria na prática. Daí passam algumas horas, a questão já não vai ter a força que tinha ontem. Tá bem? E isso você tem que levar até o dia da prova. A memória é muito mais para o esquecimento do que para a lembrança. Então, a estratégia de memorização é que precisa ser aprofundada em cada um de nós. E não há dúvida que você tem que fazer isso sistematicamente. Criar um plano de estudos, revisão, retomada da teoria, resolução de questões. Tá bom? Então, vamos fazer uma parte que, para nós, é muito importante, que é a parte prática. Tá legal?
Tranquilo aqui, gente? Tudo bem? Tá visto, tá copiadinho, tá legal? Beleza? Vamos lá? Vamos passar então para aquilo que seria a experiência, né, de resolver questões. Olha lá. É pequena a proporção de água doce no planeta. O acesso a ela depende do sistema eficiente de coleta e distribuição, pois muitas vezes é captada a quilômetros de distância antes de ser entregue com qualidade à população. Então nós temos 3 lacunas, e em relação à crase, você vai ter que desenvolver várias habilidades. Mas aquela que exige apenas um conhecimento de 2 palavras, o a e o ela. O a e quilômetros, você não pode perder tempo. Tudo bem? No a ela, você colocaria o acento grave ou não? Então é aquilo que você fala, professor, isso aí está completamente memorizado. Antes dos pronomes pessoais, como ela, nunca se usa artigo, nunca vai ter crase. Então aqui nós pensamos assim, na prova, eu teria 100% de convicção sobre isso. E isso é fundamental, porque você elimina nessa questão 2 alternativas, 2 que você não olha mais. A quilômetros. Um de vocês aí gostaria de colocar o acento grave? Existe alguém com essa vontade? Existe? Por quê, gente? Porque é aí que a gente percebe que quem colocaria acento grave nesse A é porque nunca parou para pensar o que é crase. Né? Quilômetros. Antes de mais nada, um substantivo masculino. E, além disso, você tem o A no singular, mais palavra no plural. É aí que você vai para dentro de si, numa prova, e diz, eu tenho certeza absoluta que ali eu não tenho acento grave. E a alternativa B é eliminada. Tá bem? Numa prova, você sai com 20% de acertar a questão correta e agora sobe para 50%. Isso é muito legal. No finalzinho, antes de ser entregue com qualidade à população. Tem crase ou não? E aí? Tem crase ou não? Sacaram? É hoje que nós vamos estudar exatamente isso. Não é? Nós estudamos as 2 últimas lacunas e falta exatamente essa terceira lacuna. Tá bem? Esse é o momento que você percebe que é o evento crase. Tá bom? Então você vai teorizar e depois o professor vai falar, ó, apesar da teoria, nunca perca o lado prático da coisa. Nunca perca esse lado da dinâmica de ler 1, 2, 3 linhas numa prova da ESAF, por exemplo, em cada alternativa. A hora que você termina a questão, são 20, 30 linhas numa questão. Você tem que ter uma dinâmica. Teorizar cada pedacinho, você morre, né, sufocado. Então, há uma dinâmica. Por exemplo, esse A, vamos lá, esse A vai ter o acento grave. Esse A ocorre o acento grave. Daqui a alguns minutos eu vou perguntar para vocês, como que vocês provam para mim que ali tem a preposição mais o artigo? E nós vamos aprender a comprovar por meio das trocas. Quando couber a troca para A, tenha certeza que você volta lá e coloca a crase. Antes de ser entregue com qualidade, para a população. Coube para A, cabe o A com crase. Isso é dinâmico, é pouco sofisticado, mas tem a sua exatidão. Essa vai ser uma das manhas que nós vamos aprender daqui a pouco. Uma outra é trocar o substantivo em análise, no caso população, feminino, por um sinônimo masculino. Qual seria um sinônimo para a população masculino, gente? Povo. Isso não é difícil, não é uma coisa, né, que é impossível. E aí você percebe que ao usar ao povo, ser entregue com qualidade ao povo, todo mundo teria tranquilidade nessa construção, nenhum brasileiro teria aqui o problema de construir. Ao povo flui com naturalidade. E esse uso do ao povo te dá a tranquilidade de entender que ali também existem preposição e artigo. O que você está vendo no masculino ao povo, você vê com a, com crase, em população.
Quando no masculino couber ao, você vai voltar no feminino e vai ter crase. Mas você tem que entender que agora nós entramos finalmente na crase. Essa terceira lacuna é o começo da aula de hoje. Agora, não percam de vista que eu preciso de vocês aqui, ó, nas duas que vieram antes. Então, na prova, a alternativa A seria a alternativa correta, tá bem? A alternativa A seria a alternativa correta. O que é isso que está na lousa, gente? Vamos lá, volta um instantinho comigo para a gente juntar aquela energia boa para dizer assim, ó, prova da Carlos Chagas, ensino médio, tá bem? Não tem nada a ver com o nível de vocês, nível superior. Mas seria ótimo que você tomasse consciência disso. Que antes de chegar nas grandes questões, passe por essas. Para criar musculatura, criar força, o raciocínio funcionar. E vai chegar um ponto que você não vai selecionar mais questões por nível, e sim por tema. Faça questões de crase, independentemente do nível escolar. E aí é bacana que você vai começar a acompanhar como que a memória está realizando esse percurso. Nas duas primeiras lacunas, área proibida. Na terceira lacuna, troca e confirmei a crase. O volume de esforço cognitivo tem que ser baixo na questão de crase, para sobrar força mental e tempo na questão de interpretação de texto. A questão de crase precisa virar aquela que você sabe que acertou e tocou a vida para frente. Ganhou tempo naquela que não se ganha tempo, como a interpretação de texto. Tá bom? E é isso que é bacana, localizar na memória o que foi ativado para se acertar a questão. Tá bom? Essa questão, então, é a questão de passagem entre o que vimos e o que vamos ver. Vamos a número 5. Vamos lá. Questão número 5. O texto refere-se às teses antropológicas cujos temas interessam a todos que se dispuserem a investigar a história do jeitinho brasileiro. Novamente, Carlos Chagas, ensino médio. No ensino médio, você vê a banca dando esse mole. Coloca aqui o infinitivo, coloca aqui um masculino, um A no singular, mais palavra no plural, todos pronome indefinido. Então, a chance de você acertar essa questão tem que ser altíssima, tá bem? Novamente, duas áreas proibidas. Antes infinitivo, jamais teremos o acento grave. Um A no singular, seguido de todos no plural. A no singular, mas pronome indefinido. A mais palavra masculina. Nossa, essa segunda lacuna é aquela que mostra uma divisão clara entre quem já pegou numa gramática e quem nunca pegou. Acertar esse momento é elementar na sua preparação. Mas eu tenho que parar para estudar. Se eu não parar para estudar, não acerto. Com essas duas, eliminamos a E, eliminamos a D, eliminamos a A. Eliminamos a B. E ocorre uma coisa, você fala, não é possível. Não é possível, professor. É, claro que é possível. Tá bem? Só que vocês devem perceber que você não vai ter essa sorte o tempo todo. Você não pode falar, professor, minha prova vai ser assim também, se Deus quiser. Não. Pense ao contrário. Tá legal? Eu sempre invoco, volta um instantinho aqui comigo, eu sempre invoco aquele candidato que joga em Mega Sena, né, participa de tômbola, aquele bingo, né, em quermesse, ajuda a igreja, vai lá, participa, compra rifa, né? Nunca ganhou nada na vida. Vocês tiveram a experiência de ganhar alguma coisa na vida já? Já tiveram? Comprar uma rifa e ganhar alguma coisa? Tiveram essa experiência? É muito difícil, né? Já ganhou? O reloginho, mas no primeiro mês ele pifou, não é assim? Né? Tá bem? Às vezes a pessoa ganha, não entregam. Então, se você é desses em que a vida vai contra você o tempo todo, você não pode ser otimista nessa hora decisiva. Pense de maneira pessimista. Fala, na minha prova vai cair o pior. Treine mais pesado, para o jogo ser mais tranquilo. Tá bom? Nesse momento, então, ó, você tem refere-se, que exige a preposição a, o texto refere-se a algo, e você tem o substantivo teses, feminino e plural, que vem com artigo, e essa soma, então, gera preposição a mais artigo as, portanto, crase
E é isso que nós vamos fazer hoje. Ah, professor, eu não entendi, mas é isso que nós vamos fazer hoje. Eu quero que você entenda as outras duas. A primeira é a partir de agora. Tá legal? Procure observar que essa questão demonstra que a banca premia o candidato quando ele domina coisas básicas. A banca vai dando, às vezes, alguns prêmios. Não deixe de receber essa premiação. Tá bom? Então, nós vamos agora iniciar um novo trajeto. A aula começa exatamente agora. Essas questõezinhas eram para serem feitas, né, anteriormente. Tá bom? Vou até voltar aqui, parece que faltou uma. Deixa eu só ver para confirmar se eu fiz todas entre isso. Olha lá, fizemos essa. Então, tudo ok. Então, nós vamos agora abrir o capítulo de hoje, tá bem? Em que você tem essa situação. Ó. O texto refere-se, e você já sabe que se o texto refere-se a algo. O verbo referir-se exige a preposição a no seu complemento. Ele é um verbo transitivo indireto. Ah, professor, então vai ter crase? Não dá para saber. Só com esse momento não é suficiente. Então você não pode, a partir disso, já sair distribuindo acento grave. Tá legal? Então, vamos lá. O texto refere-se a essa história, a cada história. É a primeira grande conquista que você pode e deve fazer com urgência. É a área proibida de crase. A segunda conquista ocorre a partir de agora, em que você tem a seguinte construção. Ó. O texto refere-se a histórias. O que você faz nessa hora? Vamos lá. No plano prático, tem crase ou não? Coloca o acento grave ou não? No plano prático. Ah, professor, isso aí, se tiver o acento grave, chegaria a arder meus olhos. Perfeito. Se você já está tendo essa reação bioquímica, perfeito. Não é? Então, se eu olho essa construção, com acento grave, ela dói. Já começa a incomodar. Né? Então, eu tenho que ter assim, aquela superação com folga. Fala, professor, não há crase. Você conseguiria prover de teoria essa construção? Olhar e falar, professor, não tem crase, por quê? E dar a esse momento o abastecimento teórico. Se souber, parabéns. Então, aqui percebo, nós temos apenas o uso do a preposição e você não usou o artigo. O artigo que poderia acompanhar histórias, você resolveu não colocar. Há uma omissão do artigo. E no plural, isso é muito visível, isso é muito perceptível. Então, volta um instantinho para a gente pensar. O que significa a ausência do artigo, gente? O que significa isso? Há duas formas muito declaradas de indefinição. Uma, usando o artigo indefinido. Ah, li um livro. E outra forma é não usar o artigo. Aí você indefine de maneira mais radical ainda. Sai daqui, moleque. Entra lá no teu quarto, vê se lê livros, em vez de ficar lendo essas porcarias aí. Né? Leia livros, não importa qual seja. É importante ler livros. Ficar lá só jogando no aparelhinho e tal. Não, leia livros. Para de jogar essa porcaria. Você não quer escolher o livro XYZ. Você quer que ele pratique a ação de ler qualquer livro. E aí essa ausência do artigo indefine livros. São livros quaisquer. Tá bem? Esse é o momento que você tem a possibilidade no português de não colocar artigos antes de um substantivo, indefinindo, generalizando. Livros quaisquer. E aqui no plural, percebam, é muito perceptível porque não tem S. Essa ausência do S te dá toda a garantia que ali não se usou o artigo. Portanto, gente, quando o artigo entrar na brincadeira, você já sabe que você está definindo quais são essas histórias. E aqui entra uma informação que eu não coloquei e que agora ela será relevantíssima. A preposição é uma classe que não tem plural.
Preposição não tem masculino, feminino, singular, plural. Preposição a é sempre preposição a. É nessa exata hora, então, que você olha para esse S e antes de qualquer reflexão profunda, os olhos vão te dizer que esse S só pode ser o quê? O artigo as. Esse S só pode ser do artigo definido, feminino, plural, as. Eu vejo o artigo. O S revela aos nossos olhos a presença do artigo. Se eu sei que a preposição nunca tem plural, é óbvio, aquele S é a presença do artigo. Então, nesse exato momento, nós temos a preposição que o verbo exige e temos o uso do artigo. E por isso que, diante dessa soma, preposição mais artigo, você tem a primeira ocorrência obrigatória do uso do acento grave. Ali ocorre crase. Obrigatoriamente coloque o acento grave. No plural, gente, vocês estão percebendo que é uma matemática visual. Quando o artigo está presente, o S me mostra. Quando o artigo está ausente, eu também vejo. A omissão e a presença do artigo tem um apelo visual. Vocês conseguem sentir isso? Que com os olhos percebemos a presença do artigo plural ou a omissão desse artigo plural, porque está diante de um A, substantivo plural, se não tem o S, o artigo não está ali. Então nós percebemos que a área proibida é uma pré-visão. Você já vê antes que não tem crase. E, no plural, a visão do artigo presente ou omisso tem o apelo do S. A ausência do S, a presença do S, os olhos captam. E por isso são dois pontos que você tem que ir ultrapassando. Só, professor, área proibida, previsão. O uso do plural, opa, beleza, eu estou observando que no plural eu consigo enxergar quando o artigo está presente. Tá legal? Então, a partir daí, venham aqui comigo. A partir daí, vocês vão perceber que a prova vai trazer várias situações em que você tem, ele foi fiel a regras. Ele foi fiel às regras. Professor, qual que está certa? As duas. As duas alternativas estão corretas na prova. Essa é uma situação de crase, gente, que a banca não pergunta o sentido, pergunta a correção da construção. A primeira forma está correta, a segunda também. Agora, o que o aluno tem que perceber? É fundamental que ele saiba ler o que está acontecendo. Fiel rege a preposição a. Então, a preposição a está nas duas. Qual que é a diferença entre a forma 1 e a forma 2? Na forma 1, há uma omissão do artigo. Na forma 2, o artigo está sendo usado. O S do artigo nos revela. Se a preposição não tem plural, aquele S só pode ser do artigo. Tá bem? Isso que vocês acham, fácil ou difícil, gente? Como que vocês assimilam essa visão do artigo? Deem a essa visão simplicidade, gente. Eu tenho uma palavra no plural. Quando não está o artigo, eu vejo com os olhos a omissão. Tem uma palavra plural. Quando o artigo está ali, eu vejo pelo S. O S demonstra. Tá bom? Quando eu comecei minha carreira, eu logo percebi que o aluno, às vezes, ele está disperso na aula, né? Muita gente trabalha, muita gente tem outros afazeres, né? Então, tem aluno que dormia na sala de aula. Eu também já fui aluno, já dormi muito em sala de aula, fazendo aquela pose filosófica, né? Você põe a mão na testa ali, dá uma demonstração de concentração, né? Mas, na realidade, você está quase roncando. Já fiz muito isso na vida, né? Uma vez eu tive aula sábado de manhã e não dormi. Eu tive um evento na madrugada e a hora que eu fui ver já era a hora da aula. Então, juntou tudo, a balada com a aula. Minha época tinha balada também, né? Então, nós fomos direto para a aula. E era uma aula de teologia, assuntos religiosos, não é? E nós estávamos lá numa sala normal, eu estava sentado no meio da sala. E é lógico, pose de filósofo, dormi.
Dormi profundamente. O que eu não dormia à noite, estava dormindo às 9 horas. Só que o professor falou, vamos montar um círculo. E até algum amigo falar, João, acorda. O círculo foi montado, o palhaço ficou lá no meio, né? Todo mundo dando risada, até que um amigo falou, João, né? E daí você acorda daquele sono profundo. Então eu percebi no começo de carreira que o aluno precisa de estímulos. Às vezes estímulos, né, humorísticos, às vezes apelos, vamos dizer assim, que envolvam coisas lúdicas, né, jogo de ideia, jogo de palavra, e eróticos. Só que eu percebi, erótico tem que ser dosado. Você pegar pesado, o aluno desvirtua no que ele está estudando e pensando. Tá bem? Quando eu ensinava isso, o aluno se distraía, eu percebi que, na época, o Tchan, a banda El Tchan fazia muito sucesso. Vocês conheceram o Tchan, né? O Tchan, na minha época, que eu estava dando aula, ele estava no auge. E havia a banda Tchan, que aqui eu invoco não os cantores, as dançarinas. Né? Então, naquela época, eu falava, olhem para o S como se ele fosse a Carla Pérez. E a Carla Pérez, vocês conheceram, né? Foi uma dançarina famosíssima no Brasil. Quando ela começou a cantar, ela sumiu. Quando ela começou a cantar, a carreira dela definhou. Porque Deus coloca dom nas pessoas. E o dom dela não estava na garganta. Né? Então a gente percebe que quando ela cantou, não deu certo. O dom dela estava em outra parte do corpo. Então eu tentava invocar ao aluno essa parte externa do S, do artigo, comparando ao que se destacava na dançarina. Gente, esse S, Carla Pérez, está abundantemente para fora, fazendo de tudo para que o aluno remetesse o S abundantemente para fora a imagem da Carla Pérez. E hoje você pode atualizar. Essa é uma cultura, né, que existe na música e na mídia brasileira que não perde o seu valor. Então nós tivemos depois, por exemplo, as frutas, né? As frutas foram um momento bacana do Brasil, né? Maçã, melão, as mulheres se fantasiando, né? Então é aquela coisa assim, olhe para o S como uma manifestação externa, uma manifestação que você deve sentir como concretamente visível. Né? Professor, não viu o S. É impossível. Como não reparar nesse S? Ele está com a fartura, com a abundância externa. Então, não há como falar, não percebi. Tá bem? Então, no plural, a presença do S, ou, ao contrário, a ausência do S é marcado tudo porque temos aqui um substantivo no plural. Então, quando cai numa prova de lacuna substantivo no plural, eu vou que nem louco lá. Porque eu vejo quando tem o artigo e quando não tem o artigo. Tá legal? Vou pedir licença a vocês, então, para retomar isso aqui. Eu vou na prova, olho a primeira coluna. Vejo aqui o artigo na primeira coluna, sim ou não? Na primeira coluna das alternativas, tem a presença do S ou não? Claro que tem. O S está ali. Só falta confirmar se o verbo rege a preposição. E quem se refere a algo. Então essa seria uma lacuna na prova que eu vou de cara responder, porque eu vejo quando o artigo está presente, ou ao contrário, quando ele não está presente. Nessa questão, o S te diz, o artigo está ali. Falta confirmar se a preposição vai ou não. E o verbo referir-se, você tem que entender. É um verbo que o professor está usando, é um verbo que está na prova, é um verbo que é solícito nessa hora. Tá bom? Diante disso, gente, então vamos voltar lá para vocês perceberem. Diante disso, você cria, então, uma segunda situação de crase amplamente dominável, graças ao artigo. A visualização do artigo, no plural, é muito apelativa aos olhos. Use os olhos. Saiba ver quando vem o artigo, quando não vem o artigo. Para, enfim, chegarmos aqui. É aí que você chega nesse último degrau, que é o momento de o texto refere-se à história. Tá bem? Se você disser que a crase é difícil, ela tem que ser difícil a partir daí. Esse é o ponto inicial da crase. Quando você tem um substantivo singular. Um substantivo singular. História, vem com artigo ou não, gente? Como que vocês veem que ali existe o artigo? Professor, não estou vendo. Exatamente.
É a única hora que ocorre um colapso visual. Você pode ter uma explicação, você pode ter uma experiência. Professor, já resolvi 20 mil questões, ok. Mas ali você não vê o artigo. Por isso, não percam de vista. Na área proibida, de antemão, você já sabe que ali não há o artigo. No plural, você vê a omissão ou uso do artigo graças ao S. No singular, não há nenhuma pista externa. E aí que vai haver as grandes dificuldades da crase no português. Porque você sente a preposição, mas não vê o uso do artigo. O artigo, se estiver ali, não é captável aos olhos. O que nos dá uma garantia é que você vê história. História é um substantivo singular. E qual que é a sua história com essa situação, se pensarmos em concurso público? Qual que é a sua experiência com esse momento? Professor, sempre que é assim, a questão traz crase. Você faz 1000 questões, as 1000 trazem exatamente aqui o uso do acento grave. O que nos leva a concluir o quê, gente? Que o verbo está exigindo preposição e história está vindo com o artigo. Preposição. Mas o artigo que define história, ocorre o fenômeno da crase. Porém, não percam isso, né, de foco. Não perceptível com os olhos. Nós não vemos o artigo. Nós deduzimos que ali se usa o artigo. E isso vai gerar grandes problemas daqui para frente. Ok? Pronto. Então agora vamos voltar na nossa base, tá bem? Para criar o nosso histórico. Só, professor, o que nós fizemos com a crase? Tá bem? Tá copiadinho? Tudo legal? Então notem, ó. Esse é o momento que você volta para a casinha e se concentra. Professor, o que é o estudo da crase? Por onde eu começo? O que eu faço? Como que eu devo estudar a crase? E cada professor que vocês tiverem dando essa matéria, cada um vai te ensinar a estudar de um jeito. Eu lhes digo assim, ó, primeiro, valorize aquilo que os seus concorrentes não valorizam. O seu concorrente se preocupa em dizer se tem acento ou não. E você tem uma outra preocupação. Você vem e pergunta se tem preposição e artigo definido feminino. Sua pergunta é diferente. Tem acento ou não? Não. Tem preposição e artigo? Você quer saber da causa, porque dominando a causa, dominará a consequência. Número 2. Professor, vamos estudar a crase? Sim. Comece pela área proibida. É o momento que você deve imaginar mais infantil da crase, pois domesticável, já documentado, é um assunto pacífico. Não há debate em torno disso. Tome conta da área proibida o quanto antes. E, em seguida, perceba que você tem o substantivo. Esse substantivo, que é importante você marcar a partir de agora, ó. Comum. Mesa, cadeira, né? Gente, mulher, substantivo comum. Ok? Nós não falamos ainda de nenhum substantivo que dá nome a uma cidade, nome a uma empresa. São todos substantivos comuns que trabalhamos até agora. Sacaram isso? E há 2 fatores completamente distintos. Se eles estiverem no plural, é uma visão de mundo tranquila. É uma abordagem em que o artigo fica muito visível. E se esse substantivo comum tiver no singular, é aí que começa a brincadeira da crase. Tá legal? Nesse exato momento que você chega aqui, no substantivo comum singular, é que o professor tem que perguntar para você. Como superar as grandes dificuldades da língua portuguesa? Como que você vai dominar esse momento em que a visão não contribui? Tá legal? E aí entramos no nosso 4º item, que são as trocas.
por meio das trocas, você vê se tem ou não tem preposição mais artigo. Já que os olhos não estão captando, as trocas vão te habilitar. Pelas trocas você vai conseguir enxergar se ali tem preposição e tem artigo. Tá legal? O problema surgiu, a solução já veio a seguir. No substantivo comum singular, eis o problema. Com a 4 trocas vem a solução. Por isso que a palavra roteiro é importante, gente. O roteiro, na mão de um artista, é algo a ser dominado a ponto dele sonhar, dele viver aquilo como se fosse a própria vida. Não é? Volta um instantinho para a gente refletir um pouquinho a questão do artista e o roteiro. Né? Os melhores atores são aqueles que atuam sem a gente perceber que estão atuando. A naturalidade é tão grande que você esquece. E isso é muito perceptível no teatro. A televisão é muito mais artificial. Né? Eu tive uma experiência que eu passei, né, num teatro, e minha esposa não se esquece, às vezes lembra tirando sarro, porque eu chorei a peça inteira. Né? Uma peça do Antônio Fagundes, que ele entra todo jovem, bonitão, paqueredor, conquistador, aproveita a vida, e durante a peça ele vai definhando. Então, no fim da peça, né, começa a nevar, e ele sai como se fosse um velho de 90 e poucos anos. E aquilo você vive tanto, né? Eu tinha perdido meu avô há poucos meses, nossa, chorei a peça de cabo a rabo. De repente, acaba a peça, começam os aplausos, ele entra correndo. E daí daquele susto, porque da forma como ele saiu, você viveu tanto aquilo lá, que você esquece quem era, como que ele entrou. Então, isso é muito legal, né? É a catarse. Você vive toda aquela paixão do personagem sem sentir que está vivendo, né? Aí você vê, isso aí é artístico, isso aí vale o dobro até, você pagou pouco, né? Uma sensação. Televisão raramente consegue isso. É isso que você tem que pensar. Você vai ter que tornar esse roteiro interno. Você começa a viver isso de maneira intensa. Então você atua em cima disso como se isso fosse a vida, a realidade. E aí é bacana porque é um degrau que te leva ao outro. É uma dificuldade que ficou para trás, então aquilo foi dominado. Então domine o próximo. Por isso a ideia de roteiro. Treine, treine, treine até isso se tornar algo seu, uma posse. Tá legal? Diga lá. Isso, claro que tem. Claro que tem. Tá bem? Só que nós vamos fazer uma numeração. Que número você acha que isso deveria entrar? Como se fosse em Vaticano, você tem lá, né, os dogmas, as verdades canônicas, você está na verdade número 4. Esse problema que você trouxe entra lá na 15ª, na 20ª, né, situação. Então você só estuda isso quando você está PhD. A omissão do artigo no singular. Tá bem? Para a área de fiscal, você não pode fugir dessa realidade. Sacaram? Mas nós estamos aqui no beabá. Então você pergunta uma coisa que vai estar lá na pós-graduação. Você tem que ser PhD em crase para mexer nisso daí. Tá legal? Mas existe, claro que existe. A omissão do artigo no singular. É o auge da crase no concurso público. Tá bom? Mas vamos fazer o básico primeiro. Vamos à lousa, vamos fazer o básico primeiro. Essa é a hora, então, de treinar as trocas. Tá bem? Treinar as trocas. Notem que nós vamos ter, então, a seguinte pergunta. Ó. A comida, enfim, foi levada à mesa. Tem crase ou não, gente? Como que tem? Agora estão notando? Chama-se responsabilidade social. Não pode mais falar tem. Tem por quê? Ah, lá, pronto. Beleza. Tá vendo? Há alguns que vão dizer, professor, se foi levada a algum lugar. Levada exige a preposição a. E, mesa, substantivo, gênero feminino. Aí é o lugar do artigo. Não é uma mentira. Tá bem? Então você pode fazer uma explanação teórica sobre isso. E às vezes vai ser importante você fazer isso. A prova vai te cobrar. Mas na rotina e na velocidade que a prova nos impõe, é fundamental que você entenda que quando couber a troca para a,
O que é o para A, gente? O para é a preposição. E esse A que está do lado? O artigo. Se coube para A, você enxerga aquilo que estava invisível. Você vê o artigo. Sacaram que bacana? Então, a preposição, tá bom, é importante para criar a presença da preposição. Porém, o mais importante é dizer, agora eu vejo o artigo. Se ali mesa vem com o artigo não, se couber a troca para A, você confirma que há o uso do artigo. E por isso que a gente cria, então, essa conta. Quando couber para A, caberá o A com crase. Tá bem? A com crase é preposição A mais artigo A. Se coube para A, caberá o A com crase. Tá bom? Então, aqui, a comida foi levada para a mesa. Com tranquilidade, vá lá e coloque o acento grave. Não percam de vista que agora você tem um novo instrumento que vai te dar mais precisão prática, mais exatidão prática. Mas não abram mão de seguir firmes, abraçando a teoria, mantendo a teoria do lado. Porque se você falar que a comida foi levada para a mesa... Não. Perceba assim, a comida foi levada para a mesa, muitas vezes você não vai construir essa construção. Há várias trocas que você vai fazer mentalmente, mas não efetivamente no papel. O lance é se coube a troca por para A. Nesse momento você trocaria, não trocaria? Não, mas eu digo para sem o A. A comida foi levada para mesa, sem o A. Sem o artigo. Você usaria para a mesa? Não. Não, mas não muda o sentido. Mas você não usaria? Usaria? Então, não porque eu já ouvi muito para... Isso. Não é só... Pensa assim, ó. Quando você diz assim, ó, eu escutei muito, dá a impressão que você imita. Né? Ah, professor, eu imito o que eu ouvi. Não, é porque você precisa usar o artigo. Não é só uma imitação, é uma necessidade da montagem. Por isso que não daria para usar apenas para. Tá bem? Procure perceber que ali é uma necessidade de montagem da estrutura. E ela exige a presença do artigo. Eu entendo, só não sei por quê. Porque essa mesa é conhecida, é definida. Fora as expressões idiomáticas que já consagram alguns usos já fixos. Não são mistérios, são coisas que realmente vêm pelo uso, se estabilizam pelo uso. Tá bem? Agora, se você chegar a olhar o braço, a mão, o dedo, a unha, a cutícula, aí você vai perceber que o excesso de detalhamento é perigoso. Então, nesse momento, construa o básico, mas é legal chegar, em alguns momentos, ao detalhe. Tá bem? Eu sempre critico as mulheres que reclamam, às vezes, que abaixo da unha masculina há uma sujeirinha ou outra. Tá bem? Eu vou pescar, por exemplo, uma das iscas, né, minhoca. Então, às vezes, acumula uma sujeira que, mesmo após uma lavagem severa, não sai plenamente. Minha esposa fala, ah, tua unha. Isso é da rotina. Não saiu hoje, sairá amanhã. Né? Então, repara muito. Olhando debaixo da unha é muito detalhe. Né? Perceba exatamente isso. Primeiro olhe a mão, né? Depois começa a olhar dedo, unha, cutícula. Tá bem? Nós estamos avançando, mas você tem toda a razão dessa questão de usar ou não o artigo. E outra coisa importante, se nós tivermos essa flutuação o tempo todo, o sistema da crase na prova vai à falência. Porque daí tudo é possível duplamente, tudo pode permitir dupla resposta, e não é. A gente percebe que é um sistema que tem estabilidade, que é o uso do artigo. Substantivo feminino, o artigo está lá. É isso que é estável no concurso público. Né? Vamos perceber, então, que essa é a nossa primeira troca. Ó. Troca 1. Tá bem? Ó, troca 1. Quando couber para A, caberá a troca para A, caberá, então, o A com crase. Essa é a primeira troca e fundamental, porque você terá inúmeras construções em que há essa passagem em que o para A se encaixa perfeitamente no A com crase. É muito útil essa troca. Tá bem? Volta um instantinho comigo. Útil, mas ela te abandona no meio do caminho. Né? Nós temos alguns amigos que a gente sabe que a hora que a coisa aperta, você olha do lado, cadê teu amigo? Né? O amigo vai com você na alegria e na desgraça, para o céu e para o inferno.
Você está no meio da coisa ruim, o amigo verdadeiro está lá te puxando, fala, vem, essa troca não te acompanha até o fim. O caminho começa a ficar áspero, essa troca te abandona. Ou seja, não é toda hora que vai ter encaixe, não é toda hora que o Pará, né, se encaixa no português. Então nós vamos ter que criar uma segunda troca que vá mais longe, que dê mais funcionamento do que só essa daí. Vamos à segunda troca, então. Vamos lá. Na construção, referir-me à mesma ideia. O que vocês acham? Tem crase ou não? O para já não se encaixa aí. E eu vou ajudá-los, hein? Vou ajudá-los. Quem se refere a algo. O verbo referir-se exige preposição. Ah, professor, não ajudou nada. Sacaram isso? Esse é o momento em que o verbo referir-se já pertence ao seu repertório. A exigência da preposição já não é novidade. O problema aqui é se mesma ideia vem com artigo ou não. E é nesse exato momento que os olhos não conseguem enxergar. O A, se ali estiver artigo, eu não vejo com os olhos. Eu digo que tem crase porque eu posso colocar ao mesmo pensamento. Por exemplo, Como que você diria? substituir pelo masculino. Ao mesmo. Pronto. Se você continuar desse jeito, eu vou ter que pagar meu salário para você. Ah lá, você já deu a aula que eu daria. Perfeito. Não faça nada além do que você disse. Tá bem? Agora, olhando, estão percebendo? Professor, mas ideia não é um substantivo comum, feminino, singular? Está aí a crise, gente. É essa pecinha, simbolicamente aqui construída, que você tem que ter zelo, cuidado. Substantivo comum. Não é nome de gente, não é nome de lugar. Qual que é o sexo de ideia? Feminino. Está no plural ou está no singular? Está no singular. Essa pecinha é o começo da crase para todos nós. É aí que os problemas começam a surgir. Quando esse substantivo estiver sozinho, é uma coisa, mas está acompanhado da palavra mesma. Ah, professor, o que é a palavra mesma? Ninguém sabe, ninguém viu. Professor, estava na área proibida? Não, não estava. Sacaram isso? Quantas dessas você vai ter na vida? Centenas e centenas. E os olhos dizendo, eu não vejo se tem artigo. Tá legal? É nessa hora que você tem que ter uma técnica que envolve a nossa troca 2. Tá bem? A troca 2 é aquela que você vai em busca de um sinônimo masculino. E aí sim essa troca, ela é extensa, te acompanhará por longas experiências de crase. Sinônimo masculino, tá bem? É normal que o aluno questione por que sinônimo, professor? Para manter o máximo de fidelidade. Para você conservar, em relação à frase original, o máximo possível. Tá ideia, coloca pensamento. Tá mulher, troca por homem. Tá ela, troca por ele. Mantenha o máximo de fidelidade aquilo que caiu na prova. Tá bem? Por isso a ideia de sinônimo. E por que masculino? Porque no masculino eu vejo a preposição a e o artigo o. Se eu estou em dúvida se o artigo é usado ou não, no masculino eu... E aí está sacando. A manha da crase é tornar o invisível visível. Aquilo que eu não captava com os olhos, eu começo a enxergar. E aí a crase vai se decifrando. Tá legal? Perceba então que, se ocorrer no masculino ao, esse ao se equivale ao a com crase. Tá bem? Esse ao se equivale ao a com crase. O que é esse ao? É a preposição a mais o quê? Mais o artigo o. Eu vejo o artigo masculino. O que eu não vejo no feminino, eu vejo no masculino. E isso, então, é sensacional. Por quê, gente? Vamos lá. Você troca a mesma ideia por mesmo pensamento. Eu sei que vocês amam a família que tem, uma família cordial, cheia de amigos, festa o tempo todo, mas toda família não tem alguns probleminhas, gente. Vocês não têm alguns rivais, alguns parentes que você não se dá tanto bem, algum primo
que conta vantagem o tempo todo. Você não tem nenhum que você fala, meu Deus, ele veio na festa. Você não tem? Claro que tem, senão não seria família. Né? Tá bom? Então a gente percebe assim, que é nesse exato momento que você tem na tua família aquele cara que não consegue pensar. Você conta a piada hoje, ele ri amanhã. Você fala, ó, coitado, né? Fulano de tal tem uma perda cerebral e ele não consegue pensar direito. Esse cara com déficit vai acertar o masculino. O masculino, então, ele não é esforço para nenhum brasileiro. Se nós pegarmos uma pessoa na rua sem ser avisado de nada, ele acertaria a construção masculina. Sacaram? Então o masculino flui no uso brasileiro. Então vamos observar que aqui, ó, qualquer um com grande tranquilidade diria: referi-me ao mesmo pensamento. E dessa convicção do ao mesmo pensamento, chegue lá no a mesma ideia. Ok? Se coube ao mesmo pensamento, caberá a com crase mesma ideia. E essa troca, então, se torna uma das mais fiéis, a qual você tem que dar preferência até. Essa é uma troca muito, muito importante. Tá legal? Parece que eu já estourei o tempo, então voltem comigo. Às vezes há aquele momento de empolgação. Nós vamos retomar depois do intervalinho, batizando esse momento. Esse é o momento em que a pessoa cria uma base da crase. Na nossa vivência estudantil, é o momento que você formou uma graduação, né? A ideia de grau. Você tem uma posse intelectual. É o primeiro grande momento da crase. Mas ele só é básico, não é um domínio da crase, e sim uma formação essencial. Tá bem? Notem que, então, área proibida, plural, singular e troca forma a base da crase. A hora que isso rodou na tua cabeça, maravilha. Você começa a ter um caminhar agora muito interessante. Nós vamos passar de um bloco para o outro. Na volta, começamos a resolver algumas questões que simbolizem essa passagem positiva. Tá bom? Voltamos em um segundinho. Até lá.